Nesse vídeo vamos falar sobre como destruir o Bitcoin, a rede Bitcoin. Será que isso é possível? Bom, eu acho que você já deve estar pensando, ataque 51%, criptografia quântica, quebra da criptografia do Bitcoin. Na verdade é algo bem mais simples do que você imagina, tá? Existem algumas possibilidades, tá? Vamos falar um pouco da teoria dos jogos, né, da arte da guerra, e vamos falar de outras atualizações, tá? Mas eu vejo isso mais como algo que beneficia o Bitcoin do que uma possibilidade de destruir, tá? Bom, falar sobre ataque 51%, você já deve ter ouvido falar, que é a possibilidade de 51% da rede está na mão de uma mineradora de Bitcoin, o que é praticamente impossível, né? Se a gente for no site mempool.space, você clicar lá em mineração e você vê lá as pools de mineração, tem lá em torno de 1000 pools de mineração, em cada pool de mineração dessa tem lá dezenas, centenas de mineradoras, tá? Então você vê que até a mineração do Bitcoin é muito descentralizada, tá? Então isso é praticamente impossível. Mas vamos falar agora de criptografia, né? Como poderia ser a destruição do Bitcoin quebrando a sua criptografia? Bom, o Bitcoin, né? Se você já utilizou carteiras de Bitcoin, tem vídeo aqui no canal, só procurar como montar carteira, como funciona a carteira, o que é uma carteira, né? Carteira de Bitcoin é um aplicativo que se conecta à rede blockchain do Bitcoin, tá? Não precisa de internet. A internet ela permite você visualizar o saldo, movimentar e etc. Tá? Inclusive, você pode fazer um contrato, né, de transferência sem internet também. Então, veja que a rede Bitcoin ela funciona mesmo sem internet. Tá? Então, como seria esse ataque de criptografia? Então, você deveria, para a gente conseguir destruir a criptografia do Bitcoin, a gente teria que conseguir, né, descriptografar a forma de criptografia que é utilizada, que é a de curva elíptica. E pasmem, bancos, governos, sites de criptografia, todos eles utilizam essa criptografia de curva elíptica. Então, se essa criptografia se descrever uma forma muito rápida de descriptografar ela, o que significa que o Bitcoin seria a menor das preocupações. Por quê? Porque praticamente tudo hoje utiliza esse tipo de criptografia. E por que o Bitcoin ele sofreria uma atualização muito mais rápida e ele iria se adaptar? Porque na medida que você conhece soluções de descriptografar coisas, soluções para encriptografar também surgem na mesma velocidade. Então isso seria implementado no Bitcoin mais rápido, porque de uma forma muito rápida as pessoas ficariam o quê? Loucas para... as pessoas não, nós da comunidade Bitcoin, né? Olha, a gente aceita passar por essa atualização porque a criptografia foi quebrada. Então, o Bitcoin sofreria uma atualização, os nodes deveriam ser atualizados, né? E as carteiras de Bitcoin seriam atualizadas. Aí tem outro problema, que é a descentralização das carteiras. Por quê? Veja, quando você cria uma carteira, você gera aquelas 12 palavras estão associadas a um endereço, né, de Bitcoin, né, 01 e etc. Enfim, é disso que surgiu. Então, essas 12 palavras nada mais são do que uma forma simplificada de você enxergar seu endereço privado, tá? Então, é isso. E qual é o problema de você ainda conseguir, né, descriptografar essa criptografia de curva elíptica muito rápida? É que você tinha que fazer isso carteira por carteira. Então, por exemplo, minha carteira é tal, meu endereço público é tal. Então, a pessoa teria que ter meu endereço público e descriptografar o meu endereço público para chegar nas chaves privadas. Ou seja, teria que ser feito isso carteira por carteira. Vê que é uma coisa assim praticamente impossível, né? Descentralização da mineração da forma que cunhados novos bitcoins, descentralização na forma que as pessoas guardam Bitcoin, então isso traz mais segurança para a rede. Já isso seria um problema para banco, para governo, porque ali tem dados de banco central, né? Um dado central, né? Então você teria, descriptografou, teria acesso a tudo. Já no Bitcoin é diferente. Então veja, o Bitcoin é mais seguro do que sua conta bancária. Claro,
Se o banco sofresse esse ataque hacker, por exemplo, ele teria que arcar com esse saldo, né? Mas se você tiver na sua carteira Bitcoin e o Bitcoin atualizasse mais rápido, então você já teria o acesso a Bitcoin, certo? Então, veja como é seguro, tá? Então, feito isso, vamos falar agora de como a gente pode destruir o Bitcoin. Agora sim, existem essas possibilidades, mas eu vejo muito difícil, tá, de acontecer. Bom, falando da teoria dos jogos, é o seguinte, você tem 4 situações, você já deve ter visto isso. A primeira situação nenhum país, ninguém adotar o Bitcoin. Acabou, isso já morreu, né? Ninguém adotaria o Bitcoin, ele se tornaria irrelevante, né? Então, ninguém ia utilizar isso. Bitcoin foda-se pra lá, ninguém quer. Só que não é o que acontece. Por que as pessoas preferem ter Bitcoin? Países preferem Bitcoin, empresas querem ter Bitcoin. Por causa da sua garantia matemática, da sua resistência à censura, da sua forma como ela é criptografada, né? Como ela conserva valor ao longo do tempo, como você armazena essa energia monetária para o futuro, né? Então, você encapsula essa energia para o futuro, visando utilizar depois. Por que isso, né? Porque, olha, eu troquei meu trabalho nessa energia monetária por algo, né, que eu só vou querer utilizar no futuro. Então, você vai conservar ela, encapsular ela em algo que não vai ser gasto ao longo do tempo, tá? Bitcoin é a melhor forma, não existe outra, na minha opinião, tá? Se você encontrar outra forma melhor do que Bitcoin, deixa aí nos comentários, tá? Bom, então essa seria a primeira forma, né, do Bitcoin não prestar mais, né? Acabar, seria ninguém utilizar, que não é o que está acontecendo e eu vejo que não vai acontecer mais, né? Não há essa possibilidade. Outra possibilidade aí seria o Bitcoin existir e onde você está ser completamente proibido. Ou seja, você tem países que no país o Bitcoin é totalmente proibido. Aí você... Bom, eu teria acesso ao Bitcoin com VPN, com formas descentralizadas, ok. Você teria acesso, tudo bem. Mas qual é o problema? O problema é a dificuldade de você utilizar. Ou seja, você tem Bitcoin, ok. Mas qual a dificuldade de você utilizar ele depois? Você vai ter que utilizar, sei lá, uma corretora estrangeira, a forma que você deposita lá, e como é que você vai tirar dinheiro de lá, como é que você vai converter para a moeda local, né? Então, existe muita dificuldade de você utilizar em um local em que o Bitcoin é proibido. E outra coisa, aí é proibido, o governo proibiu, você é visto como criminoso no país. Então, existe esse problema. E esse problema de geolocalização. Não quer dizer que você não tenha acesso a Bitcoin. Você vai ter, porque ele é resistente à censura. Mas a dificuldade para você. Então, de repente, a moeda do local, né, para você comprar esses Bitcoins é tão grande, né, tão grande, que você ficaria quase milionário, né, com uma unidade de Bitcoin no teu país. Só que se você for para outro, o Bitcoin não está tão assim, mas daria para você viver em outro local. Então, como você sairia de lá? E a tua família? E teu ciclo social? As coisas que você já construiu no país? Então, tem essa questão aí. O que a gente pode fazer é lutar para que o Bitcoin seja legalizado, seja legal onde a gente vive, né? Essa seria a possibilidade, seria outra forma na teoria dos jogos, ou seja, países que adotaram o Bitcoin estão prosperando e países que não adotaram o Bitcoin tornam ele proibido, você está lá. Esse é o problema, né? Aí países evoluindo, né? Se atualizando e você está em um local em que o país proíbe Bitcoin. Esse seria a teoria dos jogos, né? Então, o país que adotou o Bitcoin, ele sairia na frente. Aí, a outra parte é todos os países adotaram o Bitcoin. O que eu vejo também um problema com isso, tá? Por exemplo, o Bitcoin ele tira quase poder do governante imprimir o dinheiro dele. Então, por exemplo, no real aqui, a gente tem que utilizar real, né? Então, as pessoas que criam real, o governo, enfim, Banco Central, o próprio governo, né? Cria mais reais através de empréstimo, banco
os bancos dão crédito, etc., você está tirando o poder dessas pessoas de criar reais, de criar dinheiro, né? Então, o que acontece? As pessoas não querem. Então, existe uma resistência para isso, né? Então, essa seria a outra forma, outra possibilidade de acontecer, não é o que eu vejo, né? Todo mundo adotar o Bitcoin seria a teoria de Nash, né? Ou seja, a teoria do equilíbrio de Nash. Para que todo mundo ganhe, todo mundo deveria ser beneficiado. Se existem duas possibilidades, pega essa teoria de Nash e leva para a teoria dos jogos. A primeira, ninguém adota essa atualização, todo mundo ganha, né? Com isso, quem ganha com isso? Sei lá, as pessoas que governam o local. Ou a última possibilidade, teoria de Nash, todo equilíbrio de Nash, todo mundo ganha, ou seja, todo mundo se apropria dessa atualização. Então, essa seria a outra possibilidade de todo mundo ser beneficiado nisso. Só que nenhuma dessas possibilidades são totais absolutas. Então, você tem que ficar no meio termo, né? E com isso, provavelmente o Bitcoin não tem como se tornar irrelevante, tá? Ele vai sempre ser relevante nesse sentido. Outra forma de você destruir o Bitcoin é você criar algo melhor. Por exemplo, existia o ouro, né? E o ouro, ele se tornou quase irrelevante. Você substituiu ele por cédulas de dólar, cédulas de reais. Por quê? Porque é mais fácil de carregar, mais fácil de transportar, mais fácil de segurar, mais fácil de dividir, enfim. E as cédulas de dinheiro físico estão sendo substituídas por algoritmos no banco. Então, você está substituindo algo por algo melhor. Mas qual é a questão? Você substituir o Bitcoin por algo melhor. Como é que você faz isso? É criando algo, uma moeda melhor do que o Bitcoin. Só que se você fizer isso, criar uma moeda melhor do que o Bitcoin ele sofre atualização. Ou seja, você pode atualizar o Bitcoin com melhorias. Por exemplo, contratos inteligentes na rede Ethereum, tem não sei o que, tem blá blá blá, tem mecanismo de queima, blá blá blá. Tudo isso se torna irrelevante caso não seja resistente à censura, certo? Mas você pode pegar essas atualizações e atualizar o Bitcoin. Então, ele se apropria disso. Então, você pega isso e coloca no Bitcoin. Ah, mas se fizer isso, deixa a rede insegura e tal. Você cria uma segunda camada no Bitcoin chamada técnica de escalonamento. Você escala a rede criando camadas. Então, na segunda camada, você cria esses contratos inteligentes e a rede vai funcionar perfeitamente nessa segunda camada. Já tem um monte de segundas camadas, que a gente chama de Layer 2, funcionando muito bem na rede Bitcoin. Então, você pega essa segunda camada e valida na blockchain principal do Bitcoin, que é a camada básica que a gente chama de mainnet. Então, você tem transações nas outras camadas e essa transação é validada a validação final, né, de todas as transações na camada principal. Aí você existem várias formas. A gente pode falar nisso em outro vídeo sobre segundas camadas, que tem soluções de sidechain, soluções como a Light, né, de você travar em Node, né, abrir canais, enfim, tem várias soluções aí de a gente pensar. E essa seria a forma de você destruir o Bitcoin, criar outro negócio melhor. Estou criando uma shitcoin. Só que, pelo paradoxo da escolha e do paradoxo da ingenuidade, nenhuma outra moeda tem como substituir o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin é ingênuo no sentido de ele foi criado sem a possibilidade de se pecar. Como assim? O criador não peca, né? O Satoshi Nakamoto sumiu, deixou até os bitcoins que ele minerou, ele não utiliza esses bitcoins, sumiu do mapa. O quê? Isso traz o quê? Isso traz garantia de que o criador não vai mexer nas regras que foram estabelecidas. As regras foram estabelecidas matematicamente, halving, etc. Aquilo que você já sabe. E isso não vai ser mudado. Ah, mas a gente quer mudar agora o Bitcoin. Você tem aí, tem que ter o consenso de quase 100% de toda a força computacional, que são mineradores, os nodes, e ainda que passe nos mineradores,
os Node Runners, ou seja, quem roda Node, se quiser não atualiza o software. Entende? Entende a dificuldade de você destruir o Bitcoin nesse sentido, de você atualizar com a possibilidade de você destruir ele? Não tem como. Então, essa é a grande resistência que o Bitcoin tem de você fazer isso, né? Bom, falado nisso, outra coisa que a gente poderia destruir o Bitcoin é você utilizar agora a arte da guerra. Por exemplo, para você se apropriar e começar a destruir uma civilização, o que é que você precisa fazer? Você precisa fragmentar essa civilização. Então, se um país está guerreando com outro, ou uma civilização, você dá uma forma de fragmentar aquela civilização. Ou seja, a própria civilização vai ficar se batendo, ou seja, vai ficar uma contra a outra. Então, você fragmenta e controla isso. Então, uma forma de você destruir o Bitcoin seria fragmentar a comunidade, ou seja, você dividir. E isso é muito bem feito com as shitcoins. Ou seja, você cria... aí tem comunidade de Ethereum, comunidade de Nano, comunidade de Matic, comunidade não sei o quê. Então, você veja, você está fragmentando a rede. A rede não, a comunidade, né? Isso meio que enfraquece, mas no longo prazo, a gente vê aquelas pessoas que adotam o Bitcoin pelo que ele é, né? A gente já falou várias vezes, prosperando. E aquela comunidade que ficou com Cardano, com Matic, com Ethereum, olha assim e diz, minha shitcoin, ela é melhor, não sei o que, e vê a galera que adota o Bitcoin prosperando. Então, se essa galera que fala da shitcoin, não sei o que, ela passa a migrar para o Bitcoin. Então, essa pessoa que sofreu com a shitcoin, ela passa, acho que é melhor ficar com o Bitcoin, né? No longo prazo, isso é uma certeza, tá? Por quê? Porque o Bitcoin, basicamente, ele é reflexo da expansão monetária. Então, você tem vários vídeos falando sobre isso aqui, outros canais falam sobre isso, você encontra isso fácil também. Então, quando você aumenta a base monetária global, a liquidez global, isso reflete no preço do Bitcoin, porque ele é limitado, ele tem uma quantidade limitada, tá? Claro, entram Bitcoins em circulação, mas como entra muito mais dólar, real, euro em circulação, o Bitcoin tende a ser mais valorizado, né? Moeda fiduciária perde valor. Então, a forma de você tentar destruir o Bitcoin seria você fragmentar a comunidade. Isso no longo prazo, enfim, passa a ser positivo, né, para as pessoas que já adotaram antes. Teoria de jogos. Pessoas que adotam antes de outras. Algumas pessoas vão adotar shitcoin, altcoin, não sei o que, projetinho. Essas pessoas estão adotando esses projetinhos. As pessoas que adotaram o Bitcoin saem na frente. E as pessoas que adotaram a shitcoin vão precisar correr atrás, né, do Bitcoin. Lembra, quando eu faço, sei lá, uma pool de liquidez, faço um gerenciamento de uma carteira, meu objetivo é acumular o máximo de Bitcoin que eu conseguir, o máximo de Satoshi que eu conseguir, que é as frações do Bitcoin. Esse é teu objetivo. Vamos lá, você tem 25 anos e você tem a possibilidade de guardar essa tua energia monetária de 10 anos, de 25 para 35, durante 10 anos. Se você guardar em Bitcoin, né, você vai multiplicar teu valor monetário em diversas vezes, né, em relação à moeda local do teu país, né? Então você vai estar conservando, né, sua energia monetária para o futuro, tá? Depois lá você pode pensar em outras possibilidades, sei lá, dar o Bitcoin como garantia, colateralizar ele, né, e ficar em, sei lá, moeda fiduciária ou um stablecoin segura, tá? Toma cuidado com isso. E é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.